Olá, putos barbudos, sejam bem-vindos ao 363º episódio do Puto Barba, o vosso podcast segundas-feiras. Tudo bem convosco? Comigo? Pá, está um bocado melhor. Acho que vamos já começar por aí. Isto porquê, pá? Porque na quarta-feira, exato, estou a gravar na sexta, dia 5. Na quarta-feira, dia 3, pá, tive consulta com um ortopedista, então na Cruz Verde, por causa do acidente de trabalho. E pá, o primeiro confronto foi assim um pouco tenso, ok? Porque eu entro, ainda não me estou a sentar e o médico diz-me assim: então, jovem, está com dor nas costas? E eu, sim, e ele, pois também eu, e olha, tenho de trabalhar. E eu, foda-se, queres ver que vem para aqui mais um cota a dar lições de moral daquela cena desta geração, está toda fodida. E ele, então, o que é que se passou? Então eu expliquei-lhe o que é que se tinha passado e disse, e ele então, eu adorei essa parte que foi a autocrítica, e disse-me assim, ele, e o que é que ele passou, o meu colega? É que eu não consigo ler aqui nada desta catafunhada. E então, opá, eu disse-lhe o que é que, de cabeça, o que é que ele me tinha passado, que eram umas injeções, que era Voltaren e outra cena, e então uns comprimidos que tinham paracetamol e outra cena que era tipo para relaxar os músculos ou assim qualquer cena. E ele, e não melhorou? E eu, não, continuo com dores. E então eu disse, porque o seu colega disse que eu depois de tomar as injeções que ia ficar novo, e pá, fui trabalhar e não aguentei. E ele, nunca se pode afirmar com essa certeza toda de que com este medicamento a pessoa vai ficar boa. E ele, pronto, vou passar aqui outra injeção, vou passar aqui outros comprimidos. Ele, você ainda tem dos outros? Eu, não, já acabaram. Ele, ok, vou passar aqui outros comprimidos, vai fazer uma ressonância magnética e depois tem consulta aqui para a semana. Eu, pronto, está-se bem. Por isso, agora vou ficar em casa até dia 10, que é quarta-feira, que é então quando tenho a consulta. Depois, pá, não sei se vai ser dependente do resultado da ressonância magnética, se quer que será, logo vejo a minha situação. Mas então, pá, notava-se que percebia da cena, ok, porque simplesmente não me mandou fazer uns exercícios e disse, olha, isso passa. Não, simplesmente disse, ok, vamos fazer aqui um exame, porque tem de ser. E pá, e desde que tomei a injeção, imaginem, no dia seguinte notei alguma melhoria, mas ainda não estava, tipo, tinha notado uma melhoria que é de 50% para aí, agora tipo, não é de 100%, mas tipo uns 80%. Estás a ver? Já estou a 80%. Acho eu. Não me quero precipitar, ok? Mas já sinto uma diferença. É que basicamente tu passas de teres dores constantes para não teres dores, ok? E só teres dores se fizeres algum movimento mais brusco, estás a ver? Enquanto que antes, pá, qualquer movimento me dava dores, ok? Até o facto de estar parado me dava dores. O facto de estar sentado muito tempo me dava dores. O facto de estar de pé muito tempo me dava dores, estás a ver? E então sentir esse alívio de não ter aquela dor constante, pá, já te sentes novo. Por isso, pá, depois então fui à farmácia comprar os comprimidos e então a injeção. Vim tomar a injeção logo à Cruz Verde e o enfermeiro disse-me assim, tomar aqui uma injeção para ficar novo. E eu, espero bem que sim, porque esta já é a 7ª que eu tomo e espero mesmo que fique bem. E ele, mas é que as outras, do tipo, as outras não valiam um corno, caralho, esta aqui é que é. E ele, esta aqui é tão potente que só pode tomar uma a cada 3 meses. E eu, pronto, é isso que eu quero. E então, mais uma vez, mostrar o rabo aos estranhos, ok? E em princípio será a última vez, ok? Depois, imaginem, só no tempo de sair da Cruz Verde, atravessar a rua, ir à farmácia, esperar na farmácia para levantar os medicamentos, já me estavam a ligar para a ressonância magnética, que foi logo feita no dia seguinte, ou seja, ontem, dia 4 de dezembro. Exatamente. Foi feita no Hospital Velho de Guimarães e pá, chego lá, aquilo estava marcado para as 2, chego lá, eu já tinha feito uma ressonância magnética ao joelho, porque pá, infelizmente foi aquela lesão que terminou a minha carreira futebolística, que nunca tinha começado, mas então já tinha feito uma, sabia que havia assim um pouco de ruído e que tinha de estar parado e essas cenas, sabia isso, mas já, sei lá, eu só sei que foi depois de 2016, quando eu fiz, ok? Isto porquê? Porque eu já tinha pulseiras de festivais e lembrei-me desse pormenor, porque
porque era o meu medo, porque eu sabia que tinha de tirar os metais todos, e então a senhora disse-me assim, e essas pulseiras não saem? E eu, saem, se as cortar, saem. E ela, então pronto, então vamos pôr aqui uma gásia, porque acho que dentro da máquina o metal aquece, ok? Então acho que era por isso. Ela, o alumínio não costuma aquecer muito, mas para não corrermos o risco de lhe queimar a pele, vamos pôr aí uma gásia. Eu, pronto, está-se bem. E ela, deixa o braço para fora, que assim não corre tantos riscos. Eu, pronto, está-se bem. Depois então entrei dentro. Primeiro troquei então a roupa, ficas com um fato azul, em que ficas só de roupa interior e t-shirt, e depois entras então na máquina, e pá, é um pouco estranho porque eu não estava com aquela sensação claustrofóbica nem nada, só que às vezes era difícil, porque pá, primeiro eu estava-me a lembrar de duas cenas, que era, nós temos uma pecinha, que é isto, um telemóvel, que cabe na nossa mão, e pá, tem um botão que é pôr em silêncio. Como é que uma máquina daquele tamanho não consegue ter um botão para pôr em silêncio, pá? Porque é que tem de fazer tanto barulho, ok? E depois, outra cena que eu achei estranho é que eu não tinha esta memória, mas algumas das batidas que aquilo faz, os sons que a máquina de ressonância magnética faz, pá, são interessantes, ok? Tipo, tem algumas batidas que faz lembrar assim um pouco de punk. E eu achei essa cena interessante, porque pá, não estava à espera, e então às vezes tinha de me controlar para não estar a curtir a batida, estás a ver? E depois, pá, sempre aquele receio de, será que eu me estou a mexer? Porque eu depois sinto que, ao fazer o esforço para não me mexer, sinto que me ia mexer mais, estás a ver? Pá, mas acho que não, porquê? Porque no meu exame, eu acho que a senhora só entrou lá para dizer que já tinha acabado, porque eu pelo menos não a ouvia entrar mais nenhuma vez. Tu estás com uns abafadores e o caralho, mas não ouvi nada. Depois eu também estava de olhos fechados, tipo, quase que adormeci na máquina, ok? Quando ela disse que já tinha acabado, eu quase que me assustei, estás a ver? E depois ela disse, pronto, agora vai trocar, vai-se vestir, e depois fica aqui à espera que nós já lhe entregamos o CD com as imagens. E tipo, nesse espaço em que eu fiquei à espera, ela entrou para aí 2 ou 3 vezes na sala, porque já estava outro senhor lá e tipo, não sei se estava a mexer, se o que é que estava a passar. E então, já tenho o CD, não tenho onde ver as imagens, ok? Porque depois é essa cena, é tipo, ok, estamos em 2025, mas se calhar estamos em 2009 ou 2012, não sei, para ainda se entregar cenas em CDs. Espero que o médico tenha sítio onde ler um CD, não sei. Mas então, então já fiz a ressonância. Fico um pouco contente por já me sentir um pouco melhor, mas também lá está, não me quero precipitar. Vamos ver agora o que é que o médico diz. Se for para voltar ao trabalho, vamos para cima deles, caralho. Se for para ficar em casa, também aceito, ok? Também aceito. Mas então, estamos aí nessa cena. Acho que vou já meter aqui o tema que eu ia deixar mais para o fim, porque depois, o meu problema com a ressonância magnética era o seguinte, é que a ressonância estava marcada para as 2 e a estreia da Fúria no Major era às 3. E se aquilo atrasasse muito, ia-me foder a estreia da Fúria. Mas não, por acaso correu bem. Lá para as 2h30 ou assim já estava despachado. Enquanto estava à espera, acho que vi o jogo... Acho que era o jogo da Pain, exatamente, Pain Gaming contra a 3D Max, que foi às 2h40. E depois, então, o jogo da Fúria atrasou um bocadinho e começou, estava marcado para as 3, começou às 4 menos 5 e foi um speedrun do caralho. Isto porque o jogo ficou 13-2. E acho que é uma falta de respeito para com o torcedor da Fúria. Porque um gajo está aqui à espera, ok, que comece a sua participação no Major e em 2 jogos a Fúria ganha 13-2 e a Fúria ganha 13-5. E tem de haver um pouco mais de respeito. Onde é que está a emoção de antigamente? Não, estou a brincar. Neste momento, era este o meu medo, que era, logo no início, notar-se aquela pressão. E não. Foram 2 MD1s, eu sei que é diferente uma MD1 de uma MD3 e de uma MD5, mas que qualidade. Tipo, toda a gente a jogar certinho. Nestes 2 jogos, tipo, se tu vês 1 ou 2 erros é muito. Agora, toda a gente a jogar perfeito no top, estás a ver? E vai ser preciso um milagre para a Fúria não ganhar este Major. Vai ser preciso um milagre. Vão ter de estar todos num dia mau, ou o adversário vai ter de apresentar o melhor CS desta temporada. Porque vai ser complicado. Pronto, isto foi então o início do Stage 3.
como eu tinha falado no episódio passado, pá, estava a decorrer então o Stage 2, a Imperial passou contra a análise dos especialistas da HLTV. Pá, é a tal cena, quando tu só vês CS europeu, achas que o CS europeu é a melhor cena do mundo. E depois esqueces de que há CS no resto do mundo, ok? E então a Imperial passou ao derrotar o MIBR, perdeu contra a Navi, que foi um roubo, porque teve para ganhar. Depois ganhou a Fnatic e ganhou a M80, ok? Passou 3-1. Daqui do Stage 2, quais é que foram as surpresas? MIBR fica a 0-3, foi uma surpresa porque nenhuma vitória, foi muito mau. A Astralis ficar pelo caminho. A Aurora ficar pelo caminho, que foi o pior resultado da Aurora neste semestre, ok? Ficou 1-3. Depois também ficou pelo caminho a NiP e a M80. E lá está, passou mais uma vez a FaZe e a Navi. Passaram 3-0. A FaZe desta vez nem deixou margem de erro, ok? Passou 3 jogos, 3 vitórias. A Navi também 3 jogos, 3 vitórias. A Baiters 3 vitórias e uma derrota. A Imperial 3 vitórias e uma derrota. A Parivision do Jame 3 vitórias e uma derrota. A 3D Max 3 vitórias e 2 derrotas. A Liquid 3 vitórias e 2 derrotas. E a Passion UA 3 vitórias e 2 derrotas. Daqui surpreendeu-me a Passion UA ter passado. E basicamente foi isso. Lá está. Se em vez desta Passion UA, se tivesse sido a Aurora e a Liquid também não está a jogar um CS para aí além, ok? Foram as duas surpresas. Se em vez da Passion UA e da Liquid, se tivesse, por exemplo, passado a Aurora e ou a Astralis ou a M80 ou a NiP, Ninjas in Pyjamas, não era nada por aí além, ok? Não era nada por aí além. Agora, no Stage 3, temos então a Fúria vai jogar hoje o jogo decisivo, ok? Se ganhar, já fica 3-0 e já só joga nos playoffs. Se perder, ainda tem mais hipóteses de atingir a terceira vitória. E temos então, que podem passar 3-0, temos Fúria G2 e Mouse Sports Team Spirit. Duas destas vão passar 3-0, as outras depois ainda têm mais hipóteses. Depois, no 1-1, temos FaZe Clan The Mongols, Baiters Team Vitality, Imperial e Team Falcons, Pain Gaming e Navi, ou Natus Vincer. E o 0-2, ou seja, duas equipas daqui já vão ser eliminadas, que temos a Parivision e a 3D Max. Pá, o Jame vai ter de ganhar a 3D Max. Não pode, a equipa dele não vai sair 0-3, não pode. E a Team Liquid com a Passion UA, que aqui lá está. Duas equipas que para mim foram uma surpresa terem passado, por isso qualquer uma das duas pode ser eliminada. Em princípio a Team Liquid deve ganhar, mas nunca se pode ter certezas porque é um CS muito imprevisível. De passar à próxima fase, pá, favoritos temos a Fúria, a Mouse, a Falcons, a The Mongols, a Vitality, a Spirit. Lá está, só passam 8 equipas, pá. Eu gostava que a Imperial passasse. Eu gostava porque a Imperial está num crescendo. Ok? Ou a Pain, que também, pá, e era também para demonstrar que elas são capazes, ok? Que não é só o CS da Europa que conta. Mas pá, vamos ver. A Fúria até agora está irrepreensível, ok? A Mouse também está forte. A Vitality tremeu um bocado na estreia que perdeu contra a FaZe, mas depois lá ganhou o segundo jogo. Vamos ver. Espero que hoje a Fúria passe então 3-0. Joga às 6h30 contra a G2. Tem tudo para ganhar este jogo. Tem uma melhor equipa do que a G2. O Molodói, esqueçam, o Molodói veio para trazer o MVP. Veio para trazer o MVP porque nos dois jogos, pá, jogou de caralho e sempre a carregar, sempre a puxar para si a responsabilidade e a matar para caralho. Por isso, pá, vamos ver. Estou no hype, ok? Estou no hype de tal forma que nem sabia que ontem o Porto estava a jogar para a Taça da Liga. Ok? E eu disse à senhora engenheira, pá, a última vez que eu estive assim num hype tão grande foi tipo Portugal no Euro 2016, ok? Ou então Porto na final da Champions. Foram as duas alturas, e aí eu estou a comparar este Major a esses dois eventos, por isso há. Pronto, isto são as cenas mais atuais. Agora vamos recuar até ao fim de semana passado, em que na sexta-feira, dia 28, foi isso? Exatamente, dia 28 de novembro, fui convidado para uma prova de amizade em relação a José Lopes. Isto porquê, pá? Isto porque não basta só dizer que se é amigo, às vezes é preciso provar. E essas provas, pá, são feitas assistindo a concertos de empresas numa carpintaria, são feitos numa terrinha de Passos de Ferreira,
em que se fazem marchas que são interrompidas para se fazerem sessões de fogo de artifício, porque no dia seguinte é proibido fazer fogo, e então se deitar o fogo antes da meia-noite já é válido. E são feitas em apresentações no Centro Interpretativo da Maria da Fonte na Póvoa de Lanhoso, ok? E foi aí que nós fomos. Pá, eu sou sincero, foi a primeira vez que eu lá entrei, ok? Nem sabia que aquilo existia. Está ali uma cena interessante, ok? Toda aquela fachada está muito fixe, porque tem o Teatro Clube, tem o Centro Interpretativo da Maria da Fonte e tem a Casa do Livro. Foi tudo restaurado, está ali com um bom aspecto. E então props para a Câmara Municipal por tratar bem desses edifícios históricos. E então, pá, tivemos lá, em que José Lopes esteve então a fazer uma apresentação sobre a história do jornal Maria da Fonte ligada ao sítio em que ele trabalha na Póvoa de Lanhoso, ok? Quem sabe, sabe. Quem não sabe, pá, que ouça o às 6h30 no portão e que fique atento a quando ele menciona o local do seu trabalho. E então, pá, estivemos lá, foi interessante. Estava eu e a senhora engenheira, estava a produção de José Lopes, estava o Miguel, a Jacinta e o senhor doutor João Silva. E esses foram os da prova da amizade, depois ainda estava lá mais um pessoal, por isso estava ali interessante. Gostei, foi uma apresentação boa, notava-se que ele tinha a vontade sobre o que estava a falar, até porque foi interrompido algumas vezes e nunca perdeu o fio à meada, e então notava-se que sabia o que é que estava a dizer. Também se notava que havia ali algum humor, ok, na apresentação, porque ele, por exemplo, mostrou quando ele próprio apareceu no jornal Maria da Fonte. E então, pá, achei interessante. Acho que também deu a conhecer então uma cena que o jornal Maria da Fonte, em parceria com a Câmara Municipal da Póvoa de Lanhoso, está a fazer, que é a digitalização do jornal, que vai fazer 140 anos para o ano, por isso também é uma cena interessante, essa conservação histórica. E uma cena que ele chamou a atenção, que eu também estava a prestar atenção e que achei piada, era a evolução do português à medida que os anos iam avançando, ok? Haver palavras que antes eram escritas, por exemplo, com Z e passaram a ser com S, ou que tinham dois L's e passaram a ter só um, e então achei isso interessante. Lá está, foi lançado o desafio de que se pode fazer este tipo de cenas com outro assunto qualquer, e pá, sem dúvida que de certeza que dá para fazer, porque 140 anos de história é muita coisa, por isso, gostei muito. Depois, isso foi na sexta. No domingo, pá, começámos então oficialmente os jantares de Natal, e então tivemos pelo segundo ano consecutivo o jantar de Natal com esta mesma grupeta, ok? No ano passado foi no Loft, e este ano era para ser aqui em casa, mas à última da hora Miguel Silva disse que podia ser na casa dele, e nós vamos então para Travassos, caralho, vamos lá para Travassos. E este ano, cada pessoa, no ano passado o tema do jantar era cores, e este ano foi por países, ok? E então cada pessoa levava comida do país que escolheu. Tivemos Itália, Japão, Brasil, México, Alemanha, Estados Unidos e França. Exatamente, Estados Unidos e França. É isso. Pá, houve ali muita coisa de qualidade, ok? Senhor Doutor João Silva fez um ratatouille. Por isso, tu, jovem que estás solteira e queres provar uma iguaria da culinária francesa, pá, ataca, porque o gajo aplicou-se a fazer um ratatouille. Ok, cuidado. Depois também tivemos nachos, tivemos sushi, tivemos coxinha e tivemos pão de queijo e brigadeiros, ok? Senhora engenheira, pá, eu não sei se estão a par. Senhora engenheira ama-se nas sobremesas, pá. E eu fiz batota, ok? Ela é que fez os meus brigadeiros, porque eu tinha escolhido Brasil. Ela fez os meus brigadeiros e pá. E depois fez o tiramisu. Tiramisu dela, porque ela tinha escolhido Itália. E tipo, foi a primeira vez que ela fez tiramisu. E pá, estava incrível. Eu não sei se estão a par, mas aquilo foi uma travessa, ok? Que foi para o jantar. Depois sobrou bem para casa. E pá, nós no dia seguinte nós amassamos o resto, ok? E pá, como é que eu posso ser triste? Como é que eu posso ser triste se tenho esta mulher prendada ao meu lado? E pá, estava tudo muito bom. Depois também houve troca de prendas. Acho que também houve ali cenas interessantes, ok? Eu recebi, pá, eu adorei que
neste jantar ficou demonstrado que o meu maior traço de personalidade neste momento é ser casado com a senhora engenheira. Ok? É esse o meu maior traço de personalidade, porque recebi um chapéu que eu costumo levar para festivais com a cara de senhora engenheira, recebi um avental com a cara de senhora engenheira, recebi uma decoração para a árvore de Natal, pá, incrível, que é tipo a senhora engenheira e eu às cavalitas dela, muito forte. E qual é que era o outro? Eram 4. Ai, esqueci-me do outro. Eram umas meias? Acho que eram umas meias. Acho que era. Pá, adorei. Depois, pá, também houve aí umas prendas interessantes. Acho que, pá, houve muita piada interna, ok? E isso foi fixe. Acho que essa parte foi fixe porque é tal cena. Eu acho que mais importante do que o valor da prenda é tipo, tu notares que a pessoa se esforçou minimamente para dar uma cena que aquela pessoa ia gostar. Ok? Nem que fosse só naquele momento ao receber. E então, pá, eu gostei disso. Depois, lá está, José de Lopes, mais uma vez, sendo a pessoa mais mãos largas, pá, nota-se bem quem trabalha na função pública, que pá, distribuiu prendas por toda a gente, ok? Demasiado gentil. A mim, meu, deu-me sei lá quantas cenas da Parkside. Tipo, neste momento eu devo ser top colecionador de ferramentas da Parkside. Por isso, agradeço também. João Silva também deu ímãs da Serra da Estrela, ok? Também deu ímãs e postais da Serra da Estrela. E pá, e depois ainda tivemos um questionário, estava-me a esquecer do grande questionário, que também foi muito forte. Mais uma vez organizado por José Lopes. Pá, eu fiquei em terceiro lugar, ok? E pá, o pior é que eu acho que me enganei numa pergunta sobre o Fausto, porque eu disse Rio Tinto, que ele foi adotado em Rio Tinto, e ele foi adotado em Gondomar, pá, eu não sei de onde é que eu tirei Rio Tinto, eu acho que foi que eu falei na altura que ele era um cão mitra, e pá, não sei de onde é que foi, olha, mas foda-se, eu já não sei qual é que era a resposta certa, sei que fiquei em terceiro lugar, fiquei contente porque tinha, lá está, as que eu não podia errar eram aquelas sobre o grupo. Ok? Tipo, como é que se chama a gata da pessoa X? Qual é que foi a música mais ouvida? Qual é que era a letra da música Vampiro de Madureira? Estás a ver? Esse tipo de cenas, essas aí eu ficava fodido se errasse. Lá está, daí talvez tenha errado a do Fausto, mas ele, lá está, ele não vai saber. Ele não vai saber, a menos que lhe contem. E sei lá. E acho que errei de uma religião alternativa. O nome de uma religião alternativa que acontece perto da casa de uma das pessoas dessa grupeta. Depois, em primeiro lugar, ficou o Miguel Silva. Ok? E em segundo ficou a senhora engenheira, meu. Fiquei contente, porque ela estava com muitas dúvidas ao início e afinal, pá, foi Mind Games. Mind Games porque ela ficou em segundo lugar, porque ficou em primeiro com os mesmos pontos, mas depois errou na idade de José Lopes. E então Miguel Silva levou o caneco para casa e ela trouxe a medalha de segundo lugar. E lá está, mais uma vez. Passou-se ali bom tempo. Ok, claro que deu trabalho fazer o questionário, mas para mim foi muito mais prazeroso ver que aquilo foi feito a pensar no grupo. Estás a ver? E acho que é isso o mais importante, é tu teres pessoas que realmente se importam e se esforçam minimamente para agradar o outro. Estás a ver? E então essa cena foi fixe. Depois então, pá, cometemos o erro que se comete sempre, que é jogar jogos de grupo. E pá, nós depois já quase destruir amizades com o jogo dos memes, agora fomos para o Party & Co. E pá, nós estávamos homens contra mulheres e na nossa equipa, pá, tínhamos uma pessoa que não sabe fazer mímica. Talvez por já estar meio bebido, ok? E a partir daqui já toda a gente sabe de quem é que nós estamos a falar, ok? Mas pá... mas estava ali uma mímica cansada, estás a ver? E eu fiquei contente por ter acertado True Detective, ok? Em 5 segundos para aí, de mímica de José Lopes, eu acertei True Detective, ok? Por isso para mim foi a minha vitória moral, ok? Isso para mim foi a vitória moral da minha equipa. Perdemos, ok? As mulheres levaram a melhor. Acho que acabámos o jogo, elas tinham 3 discos e nós tínhamos um, ou nós nem chegámos a ter nenhum, não sei. Mas pá, foi o que foi. No fim, o que importa é participar e aquele tempo que se passou junto foi a melhor coisa, por isso já. Vamos ver agora quais serão os próximos jantares de Natal, que agora já serão em dezembro, felizmente. Mas já,
Gostei muito. Depois, antes de ir para as recomendações culturais, pá, chegou aquela altura do ano, ok, em que quem é usuário do Spotify tem o Wrapped. Pá, eu vou fazer aqui um resumo do meu. Lá está. Foi um dos anos em que eu ouvi menos música, porque lá está, agora só posso ouvir fora do trabalho. Temos aqui 41.821 minutos, que dá 29 dias. Pouco. Já cheguei a ter 90 dias, por isso já. Ouvi 261 géneros. Os géneros mais ouvidos: indie rock, nova música popular brasileira, hip hop português, art pop e rap. Depois gostei desta cena da idade é um estado de espírito, e então a minha idade musical é 18 anos, porque ouves sobretudo músicas novas, tens um gosto muito atual. Pá, achei interessante porque é tal cena. Quando tu deixas de procurar cenas novas e ficas só naquelas cenas que já ouves sempre, começa a ser complicado depois estares aberto a novas cenas, ok? E então achei que não ia estar assim tão atual, mas pá, fiquei contente. Depois ouvi 2.515 músicas este ano. Em primeiro ficou A Assombro dos Linda Martini, que foi ouvida 16 vezes. Em segundo ficou A Chiaroscuro da Capicua. Em terceiro, Corações Rápidos de Linda Martini. Em quarto, Flamingo da Capicua. E em quinto, Marcha da Paridade da Via Maria. Ou seja, só música portuguesa, pá. Top patriotas desta nação à beira-mar plantada. Depois, ouvi 151 álbuns este ano. Pá, fiquei contente. Ok, pensei que não tinha ouvido assim tanta cena. O álbum mais ouvido foi Um Gelado Antes do Fim do Mundo, da Capicua, que ouvi este álbum durante 273 minutos. Depois foi Passamontanhas, Beleza, mas agora a gente faz o que é com isso, de Rebel. Deve tirar mais fotos, de Bad Bunny. E Truque, de Clarice Falcão. Por isso, lá está a música cantada em português a assumir aqui 4 dos 5 lugares. Depois ouvi 28.702 minutos de podcasts, ok? O mais ouvido é o Nerdcast, que ouvi 4.930 minutos e estás nos 11% dos fãs mais fiéis. Depois, Mano a Mano, Vortex, Rádio Novela Apresenta e O Homem que Mordeu o Cão. Por isso, O Homem que Mordeu o Cão é o único português, o resto é tudo brasileiro. Nerdcast é mais do mesmo, ok? Já não há nada a dizer. Mano a Mano, pá, tem tido conversas incríveis. O Vortex faz-me rir de estupidezes para caralho. Rádio Novela Apresenta é provavelmente o melhor podcast narrativo de hoje em dia. E depois, pá, O Homem que Mordeu o Cão está aqui porque lá está, porque sai diariamente. Porque senão o mais provável era estar aqui às 6h30 no portão, porque os episódios são mais longos. E agora tem a mensagem do Jovem Nerd e do Azaghal que eu não cheguei a ouvir. Galera, estamos aqui, eu e minha cabeça gigante. Caraca, que isso? Que ângulo. Você tá perto, né? Gente, muito obrigado por mais um ano juntos de Nerdcast. Mais de 1.000. Chegamos no 1000º episódio esse ano, ó. Estão prontos para mais 1.000? Vamos. Vambora! Ok. Ouvi 754 artistas este ano. Mais ouvido, claro, foi Linda Martini. E aqui só há uma pessoa que entra aqui no top 5 que ainda não tinha sido mencionada. Mas antes, passaste 615 minutos na companhia de Linda Martini, o que te coloca nos 2% dos fãs mais fiéis em todo o mundo. É a banda preferida, não há nada a fazer. Mas então temos Linda Martini, Capicua, Rebel, Clarice Falcão e ela, a eterna Julia Jacqueline. Tudo o que ouviste fez de ti parte de uma comunidade. Pertence ao Clube Zen. Para o teu clube, a música é uma fonte de paz. Oferecem plantas aos novos membros como planta das boas-vindas, ok? O teu papel, caça tesouros. Ouves os lançamentos mais recentes e mantens o teu clube sempre atualizado. Estás em ótima companhia. 16% dos ouvintes em todo o mundo estão no teu clube. Os preferidos do teu clube: Silvia Pérez Cruz, Silvana Estrada, que eu já mencionei aqui, Kelly Uchis, Little Sims, Blue Lake e Alice Phoebe Lou. Daqui, pá, só não conheço a Silvia Pérez Cruz, acho eu. Pronto, este foi então o rap do ouvinte José Silva. E agora temos aqui o rap do Puto Barba. Ok, tiveste um ano em grande. A prova de que o esforço dá frutos. O público total aumentou 116% em relação ao ano passado. Público novo total 999%. Tipo, estes números não me fazem sentido, mas pronto. Seguidores aumentou 12%. Este ano houve um episódio que se destacou. E acho que é a primeira vez que isto acontece, que não é o especial de Paredes de Coura o mais ouvido do ano. Este ano o episódio mais ouvido foi o episódio 338,
Comprámos casa e agora, com a senhora engenheira. Teve 231% mais reproduções do que a média dos meus episódios. Depois, tiveste ouvidos dedicados até fora do teu país. Países alcançados no total 7. Em quinto lugar, México. Em quarto, Países Baixos. Terceiro, Alemanha. Segundo, Brasil. Primeiro, Portugal. Por isso, Portugal e Brasil continua ali alinhado. Fãs fiéis unidos jamais serão vencidos. O teu programa alcançou o topo das listas de muitos fãs. Está no top 10 de programas de 55 fãs. Provavelmente são 10 pessoas que não ouvem podcasts. Quer dizer, são 55 pessoas que não ouvem podcasts. Está no top 5 de programas de 46 fãs. Se calhar também não ouvem podcasts. E o teu programa é o número 1 para 24 fãs. Por isso, ok. Temos aqui 24 psicopatinhas. 25% destes fãs ouviram mais de 2 episódios num só dia. Loucos. E 35% ouviram um novo episódio num espaço de 24 horas após a publicação. Por isso, pessoal mesmo drogadão, ok? Que nem espera. Escusado será dizer que os teus fãs têm um gosto impecável. Descobre que outros conteúdos ouvem artistas mais ouvidos: Bad Bunny, Kalema, Fontaines DC, Plutónio e Metallica. Daqui Bad Bunny e Fontaines DC percebo. Plutónio, Metallica e Kalema. Temos de abraçar novos públicos, ok? Depois, programas mais ouvidos de quem ouve o meu podcast: Extremamente Desagradável, The Rest is Story, O Homem que Mordeu o Cão, Tech 7 Podcast, que este aqui eu desconheço, e às 6h30 no Portão. Por isso, estou aqui bem acompanhado. Interessante essa cena. E depois, isto é mesmo para emoldurar e pendurar na parede: Estrela em Ascensão de 2025. E este ano o crescimento do teu programa foi superior ao de 82% de outros programas. Ou seja, o podcast está a falecer, porque o meu podcast não cresceu. Programa digno de maratona de 2025. Os fãs ouviram o teu programa durante 86% mais tempo do que outros programas. Ok, pessoal estranho. Tema de conversa 2025. Recebeste mais comentários do que 89% dos outros programas. Ou seja, o pessoal não comenta no Spotify. É isso que quer dizer, porque eu recebi poucos comentários. Por isso, depois vou partilhar isto então no Instagram. E vi agora também que tenho aqui do 30. Que do 30 é uma filha da putice, porque eu depois abandonei o projeto a meio, porque basicamente perdi os arquivos e então perdi a cena. Mas deixem cá ver o que é que diz aqui. Ok, 16% de aumento do público. Ok, 3 países alcançados: Estados Unidos, Brasil e Portugal. Não sei porquê. O pessoal que ouve o 30 ouve Linda Martini, Architects, Elefante, Marina Sena e Miguel Luz. Aqui Architects é sem dúvida João Silva, Sr. Dr. João Silva. E quem ouve o 30? Ouve Noites Gregas, Mano a Mano, podcasts do Clovis, Nerdcast e Não Inviabilize. Por isso, também curte podcasts brasileiros. E este ano o crescimento do teu programa foi superior ao de 61% dos outros programas. Imaginem, e ele teve parado praticamente. 14% dos teus ouvintes fizeram streaming de 2 ou mais episódios do teu programa num só dia. A tua classificação média foi superior à de 75% de outros programas. Ok. É isso. E é isso. Foi um bocado triste o que aconteceu com o 30, mas foi o que foi. Foi o que foi. E quem sabe o que é que será o futuro. Mas vamos então para as recomendações culturais desta semana. Está aqui o Jingle Bia. Recomendações culturais. Recomendações culturais. Recomendações culturais. Ok, nas recomendações culturais começamos com os podcasts. E começo com um podcast do Fumaça. Está então a lançar a série Indústria da Ajuda na Palestina. Acho que vai ter 5 ou 6 episódios. É assim qualquer cena. Já saíram 2 episódios. Eu gosto muito destas séries do Fumaça. Por isso tem algumas partes que são faladas em inglês. Por isso quem tiver dificuldade, eles têm a tradução, a transcrição no site, por isso podem ir lá. Mas estou a gostar e lá está. É quase uma volta às origens do Fumaça, porque quando eles ainda eram é apenas Fumaça, acho que era assim que se chamava o primeiro nome deles. A primeira série também foi sobre a Palestina, ok? E agora mostram como funciona a ajuda, de certos requisitos que as ONGs têm de ter para poderem atuar na Palestina. E então é assim um bocado estranho por vezes. Mas recomendo muito.
Depois, recomendo mais uma vez, lá está, como eu disse no rap, para mim o melhor podcast narrativo da atualidade. E então, mais um episódio do Rádio Novela Apresenta, chamado Em Meio às Ruínas. E então diz assim na descrição: o que ninguém te contou sobre a Penha e a Gameleira. No primeiro ato, uma casa que cai e uma ficha que ainda não caiu, por Tainá de Medeiros. No segundo ato, os escombros de um projeto modernista, por Carolina Moraes. Pá, aqui na Penha é acerca daquele massacre que aconteceu no mês passado, na Penha, e então lá está mais uma história narrativa incrível. E o segundo ato é então sobre uma obra que ia ser inaugurada na altura da ditadura brasileira. Exatamente, já se passou mais de 50 anos. Tinha sido até ao rompimento da barragem de Brumadinho em 2019, tinha sido a maior tragédia da construção civil brasileira, em que pelo menos 65 mortos faleceram, sendo que acha-se que o valor é maior. E então basicamente era um edifício que estava a ser construído. A arquitetura era do Oscar Niemeyer, para quem não sabe é um dos maiores arquitetos do mundo. Só que lá está, como aquilo estava a ser feito na altura da ditadura militar, eles então queriam despachar aquilo e queriam acelerar o mais possível para ser inaugurado no prazo certo. E então por causa disso cometeram-se alguns erros que lá está, causaram mortes que até ao dia de hoje ainda não foram recompensadas, 50 anos depois. E quase que se esqueceu o que se passou lá. Por isso, foram duas histórias bem narradas, como o Rádio Novela Apresenta sempre faz. E então, apesar de serem histórias tristes, gostei muito. Depois, nos livros, acabei então a graphic novel, ou BD, sobre o Pepe Mujica, antigo presidente do Uruguai. E então é do Matias Castro e Léo Trindade, que aqui depois diz quem é que eles são. Matias Castro nasceu em Montevideo, Uruguai, em 1976. É jornalista, autor de romances e ensaios e diretor do Festival Montevideo Comics. Léo Trinidade é um cartunista e ilustrador costarriquenho. É ilustrador, cria séries animadas para a DreamWorks e o Cartoon Network. Ok, eu aqui meti Léo Trindade. É Trinidade. Isto basicamente conta a história do Mujica antes dele ser presidente e de como o passado dele pode ser um pouco surpreendente, porque ele então participou em guerrilhas, andou na luta armada e tudo, e conseguiu chegar a presidente mesmo assim. E lá está, e depois mais para o fim do livro ele também diz que se o Uruguai tivesse 50 milhões de habitantes, se calhar o mundo prestava mais atenção às propostas e aos avanços que eles conseguiram fazer nos anos 90, acho que era anos 90, assim como é um país mais pequeno, foram esquecidas. E também o próprio Mujica diz que o pessoal da Europa se agarra a ele porque, como já não têm nada a que se agarrar, acham que é interessante um velho que, mesmo depois de já ter sido presidente, continua a viver na sua casa normal, quando ele diz que isso devia ser só o normal. Por isso, gostei. Mostrou-me um Pepe Mujica que eu desconhecia. Não sabia que ele tinha atuado assim tanto tempo na luta armada, que teve preso tantas vezes. Sabia que já tinha sido preso e que tinha sofrido tortura e tudo, mas não sabia que tinha sido assim tão duro. Gostei muito, lá está. Mostra uma cena diferente, num formato também diferente, porque não é só um livro, é uma BD, quer dizer, neste caso são duas, mas acho que está muito bem conseguido e recomendo muito. Pepe Mujica e as Flores da Guerrilha. Tenho o volume 1 e o volume 2. Por isso, Depois, na música, eu vou fazer aqui uma cena que eu não costumo fazer, que é, falar de uma banda que ainda só lançou 2 músicas. Mas, temos de falar desta super banda, que serão os Mais Solteiras, que são constituídos pelo Kim Albergaria, dos Paus e Bateu Matou, André Henriques, de Linda Martini e carreira a solo, entre outras bandas que ele já teve, Ricardo Martins, que também já teve N bandas e ultimamente tem tocado com os Fumo Ninja e alguma cena, e este Pedro Cobrado é que eu desconheço onde é que ele já tocou. E Flucifel, que também já foi uma banda do André Henriques, Miniater, Besta e agora Mais Solteira. Ok, é provavelmente o nome menos conhecido, mas mesmo assim muito forte. E lançaram 2 músicas, lançaram Sala de Espera e Não Peçam Horas Extra a uma Mãe Solteira. Estou apaixonado. Eles já anunciaram que vão lançar álbum
Ok, segundo o comunicado enviado pela banda, vamos ser breves, ainda não tem dia fechado para o lançamento. Vai ser este nome do álbum, ok. Mas terá edição garantida pela Omnicord Records, que é a editora dos First Blood After Coma, por exemplo, e é composto por 13 canções breves que falam do agora e que vão da economia do cuidado à economia da saúde, inspirando-se tanto em Black Flag e Fugazi como em Carlos Paião e X-Ato. E esse pendor politizado está bem patente nas duas canções que optaram por revelar esta terça-feira, Sala de Espera e Não Peçam Horas Extra a uma Mãe Solteira. Ambas deverão fazer parte do alinhamento dos concertos já anunciados para 16 de janeiro na Mouco, no Porto, e 17 de janeiro na Casa Capitão em Lisboa. Ricardo Martins perguntou a André Henriques se queria fazer uma banda punk. Estava com saudades de fazer barulho. André Henriques riu-se e perguntou a Ricardo Martins se este não tinha já bandas suficientes na sua vida. Ricardo Martins riu de volta e acrescentou que gostava de convidar Gaza, alcunha de Pedro Cobrado, para tocar baixo. Lê-se na nota da apresentação enviada pela banda. Henriques terá então aceitado, mas com a condição de não ser vocalista e de as músicas não passarem a marca dos 2 minutos e 30. Seguiu-se Pedro Cobrado, que também assentiu positivamente com a seguinte resposta: Baza. Os três fizeram 2 ou 3 ensaios e as canções não paravam de aparecer, depois de namorarem algumas opções para vocalista. Lembraram-se que a escolha óbvia sempre esteve ali ao lado. Eis que André Henriques envia uma mensagem a Joaquim Albergaria, doravante designado por Kim, questionando se o amigo estaria oficialmente reformado do punk rock, no sentido em que nunca mais, em hipótese alguma, consideraria ser o homem aos gritos de fronte de uma banda. Kim retrucou por mensagem em letras capitais: tenho pensado em voltar a berrar todas as semanas. Termina o comunicado. Ok, faz sentido, pá. Lá está. Eu por um lado adoro que o André Henriques não seja um vocalista, ok? Porque assim não se corre o risco de haver alguma comparação com Linda Martini. Depois, sendo o Kim Albergaria, pá, como é punk e é para berrar, serve perfeitamente. E uma vez que os paus, em princípio, vão acabar porque vão lançar o último álbum, pá, está aí soltinho para começar uma nova cena. Por isso, pá, eu gostei muito das duas músicas e vai estar aí a tocar a música Não Peçam Horas Extra a uma Mãe Solteira. Depois, pá, vamos para uma cena estrangeira que está na Pitchfork, que é o álbum de Sharp Pins, que eu desconheço, e o álbum chama-se Balloon, Balloon, Balloon. E a Pitchfork diz o seguinte: Case Slater, o artista de power pop de 21 anos, está de volta com um álbum cuidadosamente construído que encontra o equilíbrio perfeito entre o encantador e o fantasioso, o caos e a maestria. Pá, eu gostei bué, ok, desconheço. Não sei se já tenho aqui mais reviews. Ok, tenho aqui 2 reviews. Ok, tenho aqui Rádio DDR, que tem 8.3 e também é de 2025. Ou seja, o gajo num ano lançou 2 álbuns bons para caralho. Ok, vou ouvir mais deste gajo. Pá, eu gostei muito e vai estar aí a tocar. Pode ser a música que abre o álbum. Vou para Fangote. E depois, pá, para terminar, temos música portuguesa. Temos aqui álbum dos First Blood After Coma com Salvador Sobral, chamado A Residência. E pá, estou aqui a ver uma notícia no Jornal de Leiria. Vai ser em vinil, streaming, RTP Palco e apresentações ao vivo em Lisboa e Leiria. Por isso, vamos para cima deles. Já fica disponível em vinil? E onde é que se compra? Oh, vida! Uma pessoa tem direito à sua própria prenda, não é? No Natal. É esse conceito que existe, não é? Deixem cá ver. Ok, dá para comprar no Bandcamp. Deixem cá ver o preço. Ok, está a 25€, pá. Que valor de envio para os Estados Unidos? Meu, estás-te a passar. Eu sou português, meu. Não... Deixa eu ver aqui na app do Bandcamp.
Pausa aqui no podcast que é para ver aqui se pagam portos de envio ou não. Paga-se 3,5€ de portos de envio. Mas pá, está bonito. Está bonito porquê? Porque é um vinil colorido. É um vinil em que tons. Pá, parece assim meio um bege. Deixem só ver. Deixem ver, porque tem aqui cenas que eu queria comprar deles. Ok, pá, tem aqui os vinis deles. Tem do com a banda de Mateus e tem do Nu. Ok, da banda de Mateus também é fixe. Também é 25 paus. Por isso, pá, quando Bandcamp tiver tipo aqueles dias de descontos que às vezes acontecem, pode ser que invista aí pesado. Mas gostei muito então deste A Residência. Eu sabia que eles estavam aí a fazer concertos juntos, ou estavam a ensaiar para fazer concertos juntos, porque acho que os concertos só serão depois. Pá, eu gostei muito, ok. E vai estar aí a tocar, acho que é a última música do álbum, é isso? Exatamente, é a última música do álbum, O Quarto da Aida. Nos teus sonhos passeamos até amanhecer. Neste quarto eu vou ficar. Eu sei que o medo não vai estar. Eu sei. Eu sei. Só nós três neste lugar. Enquanto a vida nos deixar. Eu sei. E pá, é isso. Mais um episódio gravado. Espero que tenham gostado. Está-se aí a aproximar o Natal a passos largos. Por isso, já sabem. Mantenham-se sãos. Tentem ser felizes e que a barba esteja convosco. Bombinha de fumo. O Puto Barba é um podcast da Miato Podcasts. Miato. Fica no ouvido.